Olá, eu sou a Carolina, sou nutróloga. Eu sou a Júlia, ginecologista. E esse é o nosso Pausa Podcast. O assunto do vídeo de hoje é algo que é bem negligenciado, mas a gente precisa falar muito. Osso e menopausa. A gente perde muito osso e isso pode ser um grande problema para o futuro, né, Carol? Sem dúvida, Júlia. E acho que falaste bem, assim, negligenciado mesmo. Por muito tempo, a gente acabou tendo aquela impressão de protocolos de pedido de densitometria ali acima de 60, 65 anos. E hoje a gente vendo a menopausa chegar em idades cada vez mais precoces. Imagina que daqui a pouco, com 60 anos, essa mulher está com 20 anos de menopausa e a gente vai fazer a primeira densitometria e vai ter a surpresa ou não, que a gente já sabe que está perdendo o osso, de encontrar uma osteoporose já num momento muito complicado de tratar. Exatamente. Os 5 anos que seguem a menopausa vão ser marcados por uma queda da quantidade de osso de quase 30%. A gente fala que áreas como, por exemplo, a coluna, a gente chega a ter uma redução de 10% em apenas 2 anos. Então, a gente perde muito osso nessa fase e isso é um grande problema. E quanto mais cedo a gente perde esse osso, pior vai ser para a nossa vida. A gente fala muito que a medicina já nos faz viver muito, mas como é que a gente vai chegar lá na frente? Sim. Vai ter osso até lá, até os 90, 100 anos, como a gente quer viver? Vai viver acamado, né? Nada disso a gente quer viver com qualidade, ter longevidade com qualidade de vida. E o impacto na vida das pessoas, em geral, não apenas das mulheres, mas aqui nosso público é feminino, de uma fratura é muito grande. A gente está falando de aumento de mortalidade. O primeiro ano pós uma fratura de colo de fêmur é um ano que a gente aumenta até 50% o risco de mortalidade. Então, realmente, o impacto é extremamente significativo, né? Então, assim, se a gente chega a pensar nesse momento aí de diagnóstico, vamos começar numa linha do tempo, pensando em prevenção, o que a gente faz? Essa menina que ainda nem pensa que um dia vai chegar na menopausa, de 15 anos, 16 anos, 20 anos, 25 anos, ela está ali no auge da sua formação óssea, né? A qualidade desse osso, se esse osso vai ser um osso mais poroso, se vai ser um osso mais denso, se vai ser... qual é o ponto de partida que essa menina vai estar quando ela realmente chegar ali na maturidade. Então, ingestão de cálcio, exercício físico, cuidado com a saúde, com toda a parte músculo-esquelética como um todo. Hoje a gente tem uma geração aí que... a gente tem que ter um certo cuidado, porque pode ficar ali um dia inteiro, por exemplo, em telas e não praticar exercício físico de forma adequada. Infelizmente, a gente passou, acho que agora até está melhorando um pouco, mas a gente passou por um período grande de condenação do leite, como se realmente fosse algo inflamatório, um alimento prejudicial, que a gente sabe que não é, que é o nosso grande fornecedor de cálcio, e a gente também já bateu nessa tecla que cálcio a gente pensa na suplementação, pensa no comprimido, mas principalmente a gente tem que pensar na dieta, para formar, então, uma massa óssea adequada e não chegar lá nesse momento da menopausa ou da perimenopausa com uma massa óssea deficiente que vai sentir o impacto. Se a gente está falando assim, 10% de um osso bem formado é uma coisa, 10% de um osso que já vem ruim é muito pior. Exatamente, o que tu falou foi perfeito. A gente tem que começar a pensar em osso desde a infância. Hoje em dia nem mais as crianças bebem leite. Cada vez mais as crianças estão sedentárias, os adolescentes nem se falam. A gente passou por uma pandemia em que todo mundo ficava trancado em casa, né? Com quantidade de movimentos muito pequenas. Sabe que eu vi esses dias uma notícia na internet que mostrava, assim, num pátio de escola, quanto que os meninos circulavam no pátio e quanto que as meninas circulavam. E as meninas não circulavam quase nada. Então, a gente tem que pensar que a adolescente, a criança, está caminhando pouco, está se exercitando pouco e não está consumindo cálcio como deveria. Ela vai chegar lá na frente com pouquíssimo osso e ela vai perder, isso vai acontecer. Então a gente tem que se preocupar com o osso desde cedo. A gente sabe também que alguns tipos de contraceptivos vão ter um efeito mais negativo sobre o osso, diferente de outros que vão ser mais positivos, então isso é algo que deve ser pensado também, né? Existe uma falsa ideia de que quanto menos hormônio, melhor para mim. Mas eu começo, uma menina, uma adolescente, eu botar uma pílula de muita baixa dose, talvez não seja tão interessante para o osso. Então, tudo isso a gente tem que pensar para que, uma vez chegado nos seus 45, 50 anos, a gente chegue com uma quantidade de osso melhor. E isso vai ser muito importante para a nossa vida.
Quando a gente fala em osso, existem alguns suplementos muito importantes. Suplementos não, alguns elementos muito importantes. Cálcio, vitamina D, magnésio, vitamina K, K2. Queria que tu comentasse um pouco sobre isso. A gente pensa sempre no cálcio como a base da formação óssea. Osso é sinônimo de cálcio, né? Mas hoje a gente entende que tão importante quanto o cálcio, a gente está cercado aí de níveis adequados de vitamina D, e aí é adequado mesmo, porque infelizmente também tem uma questão de superdosagem e um estímulo a grandes doses de suplementação de vitamina D, e não é esse o caminho, porque vitamina D é uma vitamina lipossolúvel, uma vitamina tóxica, então ela tem um nível que a gente quer e um nível que a gente tem que cuidar para não chegar. Inclusive, quantidades excessivas não são interessantes para o osso. Também para o osso, da mesma forma, né? Vitamina K2, hoje em dia os suplementos, eles acabam vindo já nesse kit, né? Vitamina D, vitamina K2, enfim, magnésio. Mas aí a gente volta a falar daquela questão da criança que não está tão exposta à luz, que está mais dentro de casa, então ela sai da sala de aula, ela vai para dentro da sua casa, do seu apartamento, aí ela vai fazer o esporte, ela vai fazer numa escolinha, que é um ambiente fechado, ela não vai para o pátio brincar, ela não vai brincar de pegar, ela não vai correr, né? Ela tem ali toda uma restrição de exposição e de exercício físico. Então, hoje também a Sociedade de Pediatria já preconiza o uso de suplementação de vitamina D sempre que necessário, justamente para ir preparando. E aí a gente vai pensar nessa mulher que vai ali, deixa a adolescência e vai entrar no seu período reprodutivo, então, e ela vai ter momentos em que ela vai estar mais fragilizada, então, por exemplo, a gestação, um intenso consumo de cálcio para aquele nenê que está em formação, depois a amamentação também é um outro momento, e aí a gente sim tem que estar atento e tem que suplementar, embora a gente não vá dar lá 1.200 miligramas ou 1.300 miligramas num comprimido, a gente tem que tentar trazer da dieta, mas a gente também, se a gente não consegue da dieta, não dá para fechar os olhos e não suplementar. Então, geralmente, a gente já vai estar mais atenta nessa mulher que está mais exposta e mais vulnerável nesses períodos, para que quando ela chegue ali na perimenopausa, na menopausa, ela tenha sido cuidada durante toda a sua vida. E esses suplementos acabam entrando. Outra coisa que a gente, e aí falando em suplemento, eu acabo me lembrando, a gente precisa valorizar a questão da formação da massa muscular também, né? Porque o osso está intimamente relacionado com a nossa massa muscular. Então, se aquela menina também come só porcaria, não se alimenta adequadamente, não ingere proteína adequadamente, as mulheres, geralmente, quando depois da adolescência começam a se preocupar muito com peso na balança, então começam a restringir muito. Dois fatores. Restringir muito a sua dieta, então uma restrição calórica importante, e às vezes fazer muito exercício físico também para queimar calorias e emagrecer. Então ela já entra em restrição desde cedo, ela não está enxergando ali o que está acontecendo, mas um dos grandes impactados com essa questão de restrição dietética, e a gente não está falando só de cálcio, a gente está falando de nutriente como um todo, é tanto a massa óssea quanto a massa muscular. Então, são mulheres que vão ser fragilizadas em vários momentos da sua vida. Então, quando a gente começa a identificar que essas pacientes são pacientes de risco, elas vão precisar sim de suplementação. A gente não pode fechar os olhos para a necessidade, dizer, não, vamos continuar tentando na dieta, vamos tentar e fechar os olhos e deixar o tempo passar, porque aí depois para voltar atrás fica muito mais difícil. Exato. E assim, Carol, quando a gente fala em dietas, cada vez tem uma moda diferente. E há algum tempo a moda da vez é tirar o leite, tirar laticínios, porque o leite é inflamatório, é isso, é aquilo, e tira inclusive de crianças, inclusive às vezes de bebês, né? Isso é algo muito preocupante, muito grave. Então, queria que tu comentasse assim, é possível consumir cálcio de outras formas? Isso dá certo? Possível né? É aquela história assim, é possível subir o Monte Everest? Possível mas é muito difícil, né? Então, assim, consumir cálcio por outras fontes é totalmente possível. Então, a gente tem gergelim, a gente tem tofu, a gente tem sardinha, uma excelente fonte de cálcio. Mas ostras! Também, quem é que come ostras, sardinha e gergelim todos os dias em quantidade suficiente? Praticamente impossível, né? Ninguém vai consumir isso, porque essa necessidade ela é uma necessidade diária, não é uma necessidade mensal, que eu vá num fim de semana, ok, hoje eu dei conta do consumo de cálcio. Folhas verdes escuras, a gente está falando de concentração de cálcio em folhas, as folhas têm muito da sua composição é água.
Então, a gente está falando de um extrato seco daquela planta. O volume que eu teria que ingerir das folhas verdes escuras acaba sendo muito alto e ninguém vai conseguir aquele volume tão grande, ainda mais se for todos os dias. Então, é claro que os lácteos acabam sendo a nossa grande oferta, porque aí eu tenho o queijo, tenho o iogurte, eu tenho o leite, pelo menos 3 porções ao dia. 3 copos de leite ao dia são possíveis? Sim, para quem gosta de leite, mas tem aquela paciente que não gosta de leite. Então, vamos tentar com iogurte, vamos tentar um horário o queijo, um outro horário o iogurte, outro horário o gergelim. Tudo bem, a gente vai jogando. Se eu não estou fechando, e é muito frequente a gente não conseguir fechar a quantidade de cálcio, aí eu vou para o suplemento. Mas aí eu vou para um comprimido que são 250 miligramas, que vai ser o copo de leite em um comprimido, é muito diferente de eu ter que estar dando o valor total em comprimido. Então, existem outras fontes, mas é muito mais difícil. Primeiro pela variedade da dieta e segundo pela concentração, que acaba sendo muito alta. E uma coisa que a gente precisa comentar também, a quantidade de suplemento também não é algo... Eu não quero mais tomar leite, eu vou consumir 1.200 miligramas. Como se fosse possível. Não posso. Não. A gente tem que falar em riscos também do suplemento. Exatamente. Então, não que o suplemento de cálcio seja uma coisa extremamente perigosa, se bem prescrito, se usado em quantidades adequadas, mas em quantidades excessivas isso pode ser um problema. Pode ser um problema, exatamente. E aí, quando a gente fala na demonização do leite, a gente está fazendo aí com que a dieta do brasileiro, ela é muito baseada nos lácteos, né? Então, a gente está excluindo um grupo alimentar muito grande. E isso gera um problema não só do cálcio, mas restrição até do aporte proteico que a gente estava falando agora, né? Os lácteos acabam sendo grandes fontes de proteína. Então, a gente demonizar, condenar, não explicar para o paciente que não é nada disso, foi realmente um momento de grande erro e que eu acho que está sendo reparado aos poucos, né? A gente está desfazendo isso. Uma coisa que é natural, que acaba acontecendo com a idade, é uma certa intolerância à lactose. Isso que eu ia te perguntar. Isso acaba acontecendo porque realmente assim como a gente envelhece, o nosso intestino envelhece. E aquela primeira porção do intestino ali que nos auxilia, da camada de absorção do intestino, que acaba nos auxiliando na absorção, que tem a lactase, que acaba nos auxiliando aí na digestão do leite, vai sendo perdida e isso vai dificultando. Então, assim, eu entender que eu me sinto mais distendida, mais incomodada com o consumo de leite é uma coisa. Agora, eu retirar o grupo todo porque um copo de leite me traz um processo digestivo mais lento ou que me cause mais distensão, é totalmente diferente. Não é que ele esteja sendo tóxico, é que realmente eu estou desenvolvendo uma certa intolerância. E aí a gente vai negociando. Se eu não consigo mais o leite, então eu vou tentar o queijo. Se eu não consigo mais... Os queijos amarelos, geralmente, vão ser de mais fácil digestão, quando o assunto é lactose. Os brancos vão ser um leite mais fresco, vai ser mais difícil. O iogurte, geralmente, vai ter mais fácil digestão. Ou preparos que, eventualmente, a gente faça com leite que vai tolerando. Eventualmente, usar uma enzima. É muito menos prejudicial a gente usar a enzima. Se eu for comparar em relação a excluir todo o grupo de lácteos, então eu prefiro usar a enzima quando necessário. Agora, assim, não consigo de jeito nenhum. Bom, então a gente vai ver alternativas para essa paciente, não vai fechar os olhos para a condição dela, mas uma intolerância à lactose, à medida que ela vai acontecendo, seja porque aquela paciente já é intolerante da vida toda, ou porque ela está envelhecendo e está percebendo que está mais difícil de digerir, a gente tem maneiras de contornar. E o que tu me diz sobre o leite sem lactose, ou outros lácteos sem lactose, leites vegetais, seriam opções também? Leite, assim, o nome é igual, mas são produtos totalmente diferentes, né? A gente, quando tem o leite vegetal, a gente tem um extrato de alguma coisa. Então, assim, um leite de arroz, um leite de amêndoas, um leite de aveia, da planta ali, a gente tem aquele extrato, mas não é um leite que se compare, só o nome é o mesmo. O que a indústria está fazendo hoje em dia é adição de cálcio, né? Então, são enriquecidos com cálcio. Aí a gente pode até conseguir, mas aí eu tô olhando só pro cálcio. Eu não estou olhando para outro aporte, como o próprio aporte proteico, que vai ser muito mais difícil. Um leite de arroz, eu não vou ter um aporte proteico ali. Mas exclusivamente para o cálcio, aí a gente realmente, hoje, a indústria está conseguindo fazer leites enriquecidos com cálcio. Bom, que já ajuda, bastante. Pessoas. Claro. Exatamente. E em relação ao resto? Magnésio, vitamina K2, isso eu vou consumir na alimentação, não vou? Como que vai ser? Naturalmente na alimentação, não vejo necessidade da gente sair suplementando todo mundo. Agora, à medida que eu entro com o comprimido de cálcio, aí eu prefiro já entrar com esses outros suplementos junto. Tá certo. E vitamina D?
Vitamina D é aquilo que eu falei, assim, fundamental, só não extrapolar na dose. Então, ao mesmo tempo que a gente já está olhando para as crianças que precisam, né, usar... Os idosos nem se fala. Exatamente. Então, a gente hoje já tem um cuidado maior. E assim, é um exame muito simples da gente fazer e solicitar, dar uma observada daqui a pouco. O grande problema é que os pacientes chegam no balcão e compram sem nem saber o que estão tomando, né? E nem a dose que estão tomando. Eu acho que quanto mais melhor. Isso é um cuidado, esse é um cuidado que a gente tem que ter, porque vitamina D é tóxica. A gente, em doses elevadas, a gente vai estar tendo realmente um problema. Então, é para suplementar, é bem-vinda, é uma vitamina extremamente importante, mas ela tem um limite de aceitação que a gente precisa ter cuidados necessários, porque toda prescrição exige responsabilidade. Exatamente. E o que eu já vi algumas vezes de pacientes que usam uma vitamina para o cabelo, uma vitamina para não sei o quê, um A mais Z, e quando vão ver, estão usando doses altíssimas de vitamina D, se intoxicam, às vezes, sem essa intenção, sem saber. Eles acham que quanto mais vitamina, melhor vai ser. Isso é uma coisa que até em consultório eu tenho por hábito, assim, eu estou usando a minha dermato para escrever tal coisa, minha gineco para escrever tal coisa, então traz tudo, porque daí a gente vai ver se tem coisa que está se repetindo. Né? E a vitamina D, sem dúvida, porque às vezes são valores muito pequenos, são 800 microgramas aqui, o outro tem 500, e a gente começa a somar, e daqui a pouco a gente está passando do limite mesmo, ainda mais de uso diário. Tem suplementos que o paciente está usando de manhã e de noite, né? E nem sabe o quanto está somando, então a gente precisa realmente ter esse cuidado. Importante também a gente falar de atividade física. Né? A atividade física é fundamental para a saúde muscular, para uma série de coisas e para a saúde óssea também. Qualquer exercício conta. Eu digo assim, ficar te virando na cama é melhor do que ficar parado. Tá? Exercício aeróbico conta, mas os melhores exercícios, quando a gente vai falar em osso, são exercícios de carga, musculação, por exemplo, ou exercícios que têm um impacto, como é o caso de correr, pular corda, caminhar, né? Bater o pé no chão é uma coisa muito importante. Então, a gente precisa fazer atividade física, a musculação tem que entrar na vida das mulheres, rotina. A gente fala que desde sempre, mas se não dá para ser desde sempre, pelo menos nessa fase de perimenopausa ou de menopausa, é muito importante a gente conseguir segurar a massa muscular e a massa óssea também. A gente tá falando até de remodelação, porque não é uma coisa estanque, né? Não, eu formo até 30 anos e depois eu só perco. Não, o osso ele tá em constante processo de se remodelar. Então, claro que a gente vai começar a perder ali a partir dos 30 anos, mas a gente tem chance de remodelar, né? Não é nada perdido, assim, não, agora não dá mais tempo. Não, sempre dá tempo. Então, esse estímulo tem que ser constante. E existe uma ideia de que uma vez que eu perdi uma quantidade de osso, eu não recupero ele. Na verdade, a gente recupera. Então, com atividade física, com alimentação rica em cálcio, hormônio entra muito nisso, né? O hormônio é salvador para o osso. E, eventualmente, outros tratamentos também, mas a gente consegue recuperar o osso, a gente consegue, muitas vezes, reverter uma osteoporose ou mesmo uma osteopenia, a gente consegue ter um bom ganho de massa óssea. Acho que a gente tem que falar também nos grupos de risco. Eu, particularmente, acabo vendo doença celíaca, por exemplo. Que são pacientes, às vezes, as pessoas acham que para ter doença celíaca, que é aquela doença do glúten, precisa ter sintomas clássicos como diarreia ou distensão abdominal e que ela identifique ainda que depois que ela comeu o pão aquilo aconteceu. Grande parte das vezes não são esses sintomas clássicos. A gente desconfia em algumas situações. Por exemplo, infertilidade na mulher, a gente precisa pesquisar a doença celíaca. E às vezes a mulher nunca imaginou que pudesse ter uma doença celíaca, até que alguém falou assim, não, peraí, tá difícil, né, ou em episódios de abortamento de repetição, ou não tá conseguindo engravidar, a gente tem que pensar nisso. Mas tem um grupo que a gente precisa estar de olho, que são mulheres jovens que já apresentam osteopenia. Porque muito provavelmente, naquela situação da doença celíaca não diagnosticada, elas passaram a vida inteira não absorvendo, né? Então, olhar para o osso e desconfiar que possa haver alguma doença desabsortiva é algo que a gente precisa ter presente. Então, doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, é algo que a gente também precisa pensar. Mulheres que passaram a vida inteira de olho na balança, brigando com a balança. Eu ia falar muito magras. Cuidado. Que não menstruaram. Mulheres que pararam de menstruar em algum momento da vida, geralmente por dietas, exercício, enfim.
são mulheres que eu preciso ficar de olho no osso. Eu preciso fazer uma densitometria muito mais precocemente. E muitas vezes elas já chegam com uma osteopenia e às vezes assim, já quase uma osteoporose e ainda estão menstruando. Então naquela bagunça hormonal, então assim, a menopausa não chegou ainda de fato, mas o osso já sentiu, porque em algum momento elas simularam uma menopausa. Exatamente. Quando a gente menstrua, a gente está produzindo hormônio. Quando a gente não menstrua, e eu tô falando sem uso de contraceptivos que bloqueiam, tá? Quando eu não tô menstruando, eu não estou produzindo hormônios, é como se eu estivesse em menopausa. Então, com 18 anos eu parei de menstruar 1 ano ou 2, com 20 e poucos eu parei de menstruar, e aí tô vendo períodos da vida em que eu tinha que estar ganhando osso, e na verdade eu tô perdendo. E isso pode ser um problema. Sabe que eu tenho um perfil de pacientes, eu tenho muitas pacientes ou corredoras, ou do triatlon, ciclistas, enfim, que são mulheres que fazem muito exercício e que muito comumente não se alimentam adequadamente para aquele volume de exercício. E aí começam com lesões, fratura de estresse, que não é uma fratura osteoporótica, mas alguma coisa está acontecendo. E são mulheres que a gente precisa muitas vezes avaliar osso muito mais precocemente. E esse grupo de mulheres tem uma característica, vamos falar em corredoras, por exemplo. Elas fazem atividade física de impacto, elas correm, né? E aí eu vou avaliar o osso do fêmur, tá bom. Mas eu vou avaliar o osso do braço, não tá. Porque ela treina muito mais perna do que treina braço. Então, quando eu avalio simplesmente a perna dela, que é o padrão da densitometria, eu tenho uma falsa ideia de que tá tudo bem. Então, isso é particularmente importante para mulheres que fazem muita atividade física só de membro inferior, ou aquelas que vão para academia só para treinar perna, que não gostam de treinar braço e acham que tá tudo bem. E esse grupo de mulheres a gente tem que ter um olhar muito atento, especialmente para membro superior, porque elas fazem fratura, elas não imaginam que a perna tá muito melhor do que o braço. Sim. São mulheres em risco, né? Exatamente. E às vezes, por isso que eu digo, assim, aquela ideia que a gente tem do protocolo da densitometria não pode ser generalizado. Não. Então, assim, existem as pacientes, como eu falei, doença celíaca ou doença inflamatória intestinal, mas tem as pacientes que passaram por cirurgia bariátrica e hoje a gente está vivendo esse novo momento aí do tratamento da obesidade com as canetas emagrecedoras, em que muitas mulheres vão ter realmente, assim, uma diminuição da ingestão. A gente está falando de 40%, 50% da ingestão. E aí eu sempre digo, a gente não fala de calorias, a gente fala de nutrientes. Então também é uma geração, se por muito tempo a gente pensou só na cirurgia bariátrica, porque aí tem um fator adicional que é a questão da absorção, né, que as canetas não vão trazer, mas a restrição calórica sim. E aí a gente está falando de restrição de ingestão. E por muito tempo a gente viu, e isso eu faço questão de fazer esse alerta aqui, porque acaba difundindo mais, agora existe uma questão de retenção de receita. Mas nos últimos 2 anos foram vendidas de forma desenfreada, né? Essa coisa até que estou usando tal medicação. E então eu vou usar também. Tem uma festa, quero emagrecer para festa. Vou usar. E geralmente esse perfil de paciente que sempre quis ser muito magra, começa a usar aí com 40, 45 anos, para continuar muito magra, porque percebe que é um momento que não tá mais tão fácil assim manter a balança como mantinha antes. E ela nem sabe que como a vida inteira ela foi super magra, ela tem um osso já que é meia boca. E aí ela entra aí nos últimos 5 anos, aumenta 1 quilo, 2, começa a usar a medicação por conta, emagrece 3, emagrece 5, porque ela tá brigando com a balança constantemente, e ela tá em risco, e ela nem desconfia. Então, essa é a minha preocupação em relação a esses protocolos de densitometria, é a gente entender quem é a minha paciente, o quanto ela tem de risco e o quanto eu tenho que estar de olho. Exatamente. A gente fala assim, quais são os grandes fatores de risco para ter osteoporose? Mulher, branca, magra, que tenha feito dieta a vida inteira, que não tenha adquirido osso de forma adequada ao longo da vida por diversos fatores, até inclusive por sedentarismo. Então, muita gente se encaixa nesse perfil. Então, por isso eu preciso... Mulheres que já tiveram história familiar de osteoporose, de fratura. Então, eu preciso individualizar muito bem isso e entender que, para algumas mulheres, eu vou precisar ter um olhar muito especial, especialmente no momento em que elas têm a queda de hormônio. A gente fala, como eu falei anteriormente, no momento em que a gente para de menstruar, a gente tem uma queda muito importante do nosso osso, nos 5 anos que seguem. Depois a gente segue tendo uma perda, mas muito mais leve. Quando a gente faz reposição hormonal nessa fase, a gente segura esse osso. E no momento em que parar a reposição, aí ela vai ter essa queda dos quase 30%.
Então, muitas vezes, algumas mulheres que até nem têm muitos sintomas, mas se ela já tem um osso que não é muito bom, aí ela tem uma indicação da gente fazer reposição hormonal. Mesmo que ela não sinta calores, mesmo que ela não sinta nada. Porque eu preciso segurar um pouco mais esse osso. Eu prefiro que ela tenha essa perda de quase 30% do osso com 60 anos do que com 45. Claro. E por isso essa mulher tem que estar sendo vista, ela tem que estar sendo observada, ela tem que consultar com alguém que vá ter esse olhar para ela, no sentido de como é que é a atividade física dela, como que é a vida dela, quanto de dieta ela fez, quais são os fatores de risco e se ela tem um osso que daqui a pouco pode ser preocupante. Até uma mulher que está lá fazendo uma atividade física e daqui a pouco tem uma fratura por estresse, enfim, e ela encerra a sua investigação naquele momento ali, vou tratar essa fratura. Peraí, o que aconteceu? Fratura de estresse não é nada. Foi um trauma suficiente ou foi uma fratura de estresse? O que está acontecendo, né? Então tem que ser o sinal de alerta. Precisa de investigação, precisa entender onde essa mulher está. Porque tratar a osteoporose é muito mais difícil do que tratar a osteopenia. Exatamente. Né? Então a gente chegar lá é perder o momento valioso ali de atenção. E assim, quando a gente tem que tratar com medicamentos para osteoporose, não tô jogando contra a medicação. Sim. Mas é um tratamento tão mais chato. A gente já virou uma página, né? São medicações que vão ter efeitos colaterais, que a gente vai ter que lidar com elas, que não é nada tão simples assim. Então, se a gente consegue evitar isso, a diferença que vai fazer é muito grande. Ou se a gente não conseguir evitar, mas colocar esse tratamento mais para frente, não precocemente na vida, até porque se fala que uma vez instituído o tratamento, muito provavelmente vai ser para sempre. Talvez a gente vai ter que ir trocando medicações de tempos em tempos, mas a gente vai ter que tratar para sempre. E também parar com essa ideia de só condenar terapia de reposição hormonal, né? Porque se tem um assunto que a gente precisa entender que o osso precisa de terapia de reposição hormonal. Ainda mais mulher, por exemplo, falência ovariana ou menopausa precoce, precisa de atenção. Exatamente. Voltando para aquele assunto. Então, essa perda vai acontecer nos 5 anos que seguem a menopausa. Imagina que eu tenho uma menopausa com 40 anos. Eu espero viver até os 90. Eu vou ter osso até lá. Então, eu preciso fazer a terapia de reposição hormonal, no mínimo, até o que seria normal, a menopausa, ali por volta dos 50 anos, vamos colocar dessa forma. Mesmo que eu não sinta nada, mesmo que eu não tenha sintomas, eu preciso me conscientizar da importância de manter os meus hormônios, pelo menos até a idade em que isso seria normal. Natural, exatamente. Então, essa perda óssea é algo importante. Quanto mais cedo ela acontecer, pior vai ser, né? Porque uma vez que a gente começa a perder, como via de regra, sem tratamento, a gente só vai perder cada vez mais. Então, quanto antes a gente trata, quanto mais a gente segura esse osso, maior vai ser a diferença que a gente vai conseguir fazer para essa mulher. A gente está falando de independência, dessa questão que a gente falou no início da nossa conversa aqui, de longevidade com qualidade de vida, porque aquela imagem do envelhecimento com andador, bengala, acamado, cadeira de rodas, ninguém quer, né? A gente fala assim, depois de uma fratura de fêmur, por exemplo, tem muita gente que nunca mais volta a caminhar. A mortalidade é altíssima no primeiro ano, então a gente não pode deixar isso acontecer, né? Não pode. Então tá, Júlia, acho que a gente trouxe um recado importante, né? Vamos cuidar do osso, porque ele é necessário, ele é precioso. Né? É o que nos sustenta. Literalmente. Literalmente. Né? E acho que os pontos principais a gente abordou. Eu espero que tenham gostado desse episódio. Se inscrevam no canal e eu vou pedir também para vocês que deixem aqui sugestões para os próximos episódios. O que vocês querem escutar aqui? A gente está aguardando a opinião de vocês. Um beijo e até a próxima.